concordo com determinada situação. Estão me obrigando a concordar com aquilo que eu não concordo, cacete. Porra, Dramini, é isso que está horrível. Eu costumo dar um exemplo, que eu vi na Globo News isso. O cara estava entrevistando uma ativista feminista, e o cara pergunta para a mulher assim, cara, mas qual que é o limite entre o flerte, uma paquera e um assédio? Aí a mulher chega e fala assim, olha, se você tiver dúvida, é não. Eu costumo dizer assim, eu estaria virgem até hoje. Como que é o negócio aí? A mulher fala assim, se você tiver dúvida do interesse da mulher, não. Eu nunca tive certeza absoluta de uma mulher, eventualmente, queria me dizer sim ou não. É claro, se a mulher dizer não várias vezes, se a mulher te bloquear, se a mulher sair da sua cola, não. Agora, existe um jogo de sedução, existe um clima cinzento entre o poder de sedução, o jogo de sedução, que eventualmente você vai sugerir dúvidas. Aquilo que o Pondé falava, se todo mundo respeitar todo mundo, ninguém pega ninguém também, entendeu? Você tem que se aproximar, você tem que conversar, você tem que testar os limites. Eventualmente, se a situação não se mostra acolhedora ao seu flerte, você sai fora, você cai fora. Mas tem mulher que é mal intencionada, exatamente por esse princípio de feminismo que vai criminalizar, e a justiça criminaliza qualquer tipo de aproximação, de abordagem, de elogio ou de insistência. Então, a diferença entre o chato e entre o abusador é muito clara. O abusador é aquele que agarra, que assedia, que fala palavras torpes, aquele que fica atrás da mulher o tempo inteiro, entendeu? Vai no trabalho, vai em todos os lugares que ela está, toca a mulher de maneira inadvertida. Agora, um sujeito que flerta, que elogia uma mulher, o Dom Juan antigo, conversa até ostensivamente. É engraçado, né? Tem umas situações que são muito curiosas. Eu costumo citar um caso, o Marcelo Mastroianni, ele ficou apaixonado, uma época, do seu tempo, pela Catherine Deneuve, né? O que ele fez? Ele era italiano, ele se mudou para Paris, comprou um apartamento na frente do apartamento dela. A Catherine Deneuve ria daquela situação. Falava, olha... E ela falava isso sobre a cultura woke, sobre o Me Too, né? Que ela falava o seguinte, olha, a liberdade sexual pressupõe a existência do chato. Agora, se acontecesse uma situação dessa, um sujeito comprar um apartamento na frente de uma mulher que ele amasse, era stalker, era prisão, era abuso, era assédio, entendeu? Então, mudaram os tempos. Eu também não acho que é muito negociável o sujeito comprar um apartamento do lado da mulher que o rejeita. Eu não dou esse conselho. Mas existem os novos tempos, e eu acho que os novos tempos pressupõem exatamente um respeito maior, mas, sobretudo, existem os novos tempos que pressupõem a demonização e a criminalização de qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de virilidade, de masculinidade, de uma tentativa romântica de conquista. Ou seja, os novos tempos pressupõem a marginalização e a criminalização do homem em nome da santificação da mulher. E aí tem esses exemplos. Tem o Márcio Smelling, que a mulher mandava foto pelada para ele, que ele está sendo processado por abuso sexual até hoje. Tem o caso do Neymar, que se a mulher não tivesse gravado, ela tentando colocar ele numa situação constrangedora, teria sido colocado como estuprador até hoje. Tem o caso do Otávio Mesquita, que fez uma brincadeira boba e foi acusado de estupro na frente de todo mundo. Tem vários casos de homens que são demonizados, criminalizados, perseguidos como potenciais assediadores sexuais, como potenciais estupradores, que não fizeram nada, explicitamente não fizeram nada. Então, os novos tempos que pressupõem um respeito maior à mulher, também pressupõem, de maneira muito mais ostensiva, a demonização, a castração e a vilipendiação dos princípios da masculinidade. Homens são ensinados a não se aproximarem das mulheres. Essa nova geração de meninos que são ensinados que homem é potencial abusador, potencial estuprador, potencial assediador. Que tipo de geração é essa que a gente está criando? Não é, aí eu vou falar uma coisa, não é à toa que a gente tem uma geração mais afeminada. Afeminada não no sentido... É uma geração... Porque você tem um contingente isso é até um teórico sexual americano, chama Alfred Kinsey. Você tem um contingente, talvez, de fluidez sexual. Se o cara fica meio na dúvida, e se a mulher dá muito mais trabalho do que ficar com um homem, por exemplo, se o cara tem uma tendência homossexual, ele vai ser homossexual. É verdade. Eu não acredito em ter categorias rígidas, homossexual, heterossexual. Tem essas categorias rígidas, mas tem um grau de fluidez também. Isso foi comprovado pelos gregos lá, que era todo mundo gay, porque a cultura mandava ser todo mundo gay. Se o cara percebe que ficar com um cara é menos perigoso, e é muito menos perigoso hoje, do que ficar com uma mulher, o cara vai preferir ficar com uma mulher. E aí é uma teoria que eu falo que as pessoas querem me matar. Ser gay hoje é muito mais tranquilo do que ser heterossexual. Por isso que quando alguém fala de direitos LGBT... Você já viu algum gay falando de outro cara, ou de uma mulher falando de outra mulher? Não. Ela me assediou, ela me olhou de maneira invasiva, ela me tocou. Não existe isso no mundo gay.
Isso é só de mulheres contra homens o tempo inteiro. Então você tem uma liberdade socioafetiva sexual dentro do mundo LGBT muito maior. Ou seja, não é que eles sejam tolhidos, eles têm mais até privilégio do mundo cultural de aproximação afetiva e sexual do que ser heterossexual. Ser heterossexual homem hoje é um perigo, porque se você encontrar uma mulher mal intencionada, ela arrebenta com a sua vida. Eu não fico com uma mulher dentro do meu gabinete sozinho, jamais. Porque, eventualmente, se a mulher quiser me arrebentar, ela me arrebenta. Arrebenta mesmo.